Fala meus Olivers e Olivetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que eu achei super interessante, porque muita gente tem dificuldade na parte da pronúncia em qualquer idioma. Quando você está estudando um idioma, é muito importante você dominar a pronúncia para que facilite principalmente a comunicação entre as pessoas. E também é importante porque você também terá certeza de que você está pronunciando a palavra certa. Isso te dá um alívio, te dá segurança quando você está falando uma língua. Por isso que hoje eu quis trazer para vocês o som das vogais em português, espanhol, italiano e francês. Por que, Tati, você está trazendo os quatro ao mesmo tempo? Você não poderia fazer um cada um? Sim, mas como são línguas latinas, uma se completa. Então, eu vou começar a explicar, no caso, do mais fácil para o mais difícil. E depois eu também vou produzir o som. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na minha abertura vocal. Assim vocês poderão produzir o som. Eu vou repetir o mesmo som de duas a três vezes, conforme for ficando difícil. E também darei exemplos, assim de forma bem geral. Bom, primeiro eu queria explicar uma coisa para vocês, que é sobre o alfabeto fonético internacional, que é conhecido pela sigla AF, ou AFI. É um alfabeto que foi feito para a representação de um som de maneira que o mundo todo consiga produzir o mesmo som. Porque, por exemplo, sabemos que a letra E em inglês tem vários sons, em espanhol é de uma forma, em francês de uma forma. O nosso alfabeto, ele existe em cada idioma, ou não. Por exemplo, o russo usa o alfabeto cirílico, o nosso usa o alfabeto latino. Cada uma dessas letras pode produzir um som diferente. Isso não acontece no alfabeto fonético internacional. Uma letra, por exemplo, eu tenho uma representação de um som aqui, vou botar, por exemplo, uma letra, e ele só produz apenas um som. Vocês vão entender quando eu estiver falando da fonética das palavras. Bom, primeiro eu vou começar com o espanhol, porque ele é o mais fácil. Por isso que é conhecido que o espanhol é a língua latina mais fácil de ser pronunciada. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre as línguas latinas, qual é a mais fácil entre elas, porque eu vou medir todos os aspectos, gramática, pronúncia, enfim. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, para começar a falar do espanhol, o espanhol apresenta apenas 5 fonemas vocais. Ou seja, se em espanhol são as 5 vogais, A, E, I, O, U, então os sons nunca vão mudar. O A vai ter um som, o E vai ter um som, o I, o O e assim por diante. Então vamos produzir aqui os sons. Prestem atenção na minha boca. A, E, I, O, U. Bem fácil, né? Como vocês podem perceber, cada letra, cada vogal tem o seu próprio som, então nunca muda. Uma coisa que é bem difícil para os italianos e para os portugueses ou brasileiros é a pronúncia da letra E e da letra O, porque eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Falantes da língua portuguesa têm dificuldade nisso porque, por exemplo, a palavra pobre em português, em espanhol você não fala pó, você diz pobre. Pobre, porque não temos esse fonema em espanhol, O, nem E, é só O e E. O A sempre aberto, A, o E e o O sempre fechados, E, O. E o I e o U é da mesma maneira. Então são 5 fonemas vocálicos em espanhol. Em italiano são 7, temos mais 2. No caso seria o E e o O. Vamos produzir aqui de novo. A, E, I, O, U. Passou aqui agora uma mosca, enfim. Como vocês podem perceber, agora em italiano nós temos os fonemas E e O. Então a palavra, por exemplo, pobre, em italiano é povero. Povero. Normalmente, o som do E e do O vai depender se essa sílaba for tônica. Por exemplo, em povero, a parte pó é a sílaba tônica, então por isso que não é povero, é povero. Outra palavra seria México. México, no caso, o Mé é a parte mais tônica, por isso que não se fala México.
Em espanhol, se você falar a palavra México, em espanhol seria México. Embora seja tônica, o som do E nunca muda. Agora em português, além desses sons que temos no italiano, nós temos os sons nasais. Então é por isso que dizem que o português é um dos mais difíceis de pronunciar, porque temos sons nasais. Mas pela pronúncia, eu acho que o francês é o mais difícil, que é o depois do português que eu vou falar, porque temos mais fonemas. Então em português, vamos produzir os sons agora. A, an, e, é, em, i, in, o, on, u, Então, para você produzir esses sons do português nasais, no caso seria an, em, in, on, você toca o nariz e vê se o som tá saindo para cá. O som tem que sair, por exemplo, on. O som tem que sair por aqui, entendeu? E outra coisa bem interessante do português também, que como os estrangeiros também têm dificuldade, são quando o E e o O terminam numa palavra. O E acaba virando o I e o O acaba virando um. Mas isso é regionalismo. Por exemplo, a palavra regionalismo. Pode ser que algumas pessoas falem regionalismo ou regionalismo. Isso depende. Mas o fonema não muda, porque o O, como ele acaba virando o som de U, ele vai ter o fonema U. Assim como a palavra interessante ou interessante. O fonema não vai mudar. No caso, o fonema de interessante, em vez de ser E, vai ser o fonema do I. Interessante. E agora o francês, que é o mais, porque temos outros tipos de fonemas que não temos no português e acaba deixando mais difícil a língua. Que tem também sons nasais, os orais, e também temos sons mudos. E isso pode causar dúvidas. Então segue aqui, vamos pronunciar. Ó. A, e, é, i, o, u, é, on, Tal como vocês podem perceber, o francês é um dos mais difíceis, porque tem até sons que você fazendo a transliteração e você falando, parece que o som é mesmo, como o dos mais difíceis que são. Qual a diferença de A e A? A. E também temos essa letra, que por exemplo, o livro Le Petit Prince. Você não fala Le Petit Prince, você fala le. Tanto que a letra E em francês não se chama E nem E, é E. Letra E. Vai depender se é E ou E, devido aos acentos que temos em francês, que não servem para dar sílaba tônica, sim para mudar a pronúncia da tal letra. E também temos a letra também E, que é diferente de E. Essa letra aqui envolve mais a mesma boca, mas você produz o sonzinho de O e o outro você produz o som de E. Então vamos ver a diferença. O. Basicamente isso. E esse O e E, que é uma letra mesmo no alfabeto, é. É um O, você faz uma boca de O, mas você produz um E. Então a palavra sœur,
que é irmã, você não faz ser nem sor, é ser. É o intermediário dos dois. Então é isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha lhes ajudado. Se inscrevam aqui no canal, porque já estamos quase chegando a 2K. Estou muito feliz por isso. Me sigam nas redes sociais, que eu sempre estou por lá. Pode também deixar sugestões de vídeo aqui. Também deixe seu like, que ajuda demais na divulgação. E nos vemos depois nos próximos vídeos. Falou!